Levantamento da OMS mostra que 100 milhões de brasileiros não têm acesso a esgoto. O tratamento não existe, simplesmente não existe. E quantas não foram as oportunidades que a gente discutiu aqui em inúmeros outros programas da Rádio Bandeirantes do que um país pode progredir enquanto nação se a população tiver acesso a saneamento básico. Nós vamos conversar com a Marúcia Watley, que é diretora executiva do Instituto Água e Saneamento. Tudo bem, Marúcia? Como vai? Olá, boa tarde aos ouvintes. Obrigado por estar conosco aqui. A gente fala desse assunto há tanto tempo, e aí o que vai mudando é um número, né? Um número, agora nós estamos falando de 100 milhões, antes a gente falava de X milhões, a gente fala que 2 bilhões de pessoas no mundo bebem água contaminada, então isso significa milhões aqui no nosso território. E nós tivemos o advento, né, mais recente, para falar de saneamento básico, o marco regulatório que veio de Brasília e que a gente espera que com a presença de empresas isso vá caminhar na direção de tirar esses números da nossa frente para não ser necessário fazer mais e mais e mais entrevistas falando desse flagelo. Você é otimista nesse aspecto? Olha, a gente conseguir garantir acesso a saneamento adequado, né, para a população talvez um dos grandes desafios para o Brasil nos próximos anos. Infelizmente, né, principalmente em relação ao esgoto, os avanços ainda são muito tímidos, né? Ontem nós fizemos uma discussão ao longo de todo o dia, né, porque ontem é celebrado no dia 19 de novembro o Dia Mundial do Banheiro, né? Exatamente uma data que desde 2013 vem sendo adotada pela ONU para alertar, né, para o tamanho, né, do problema e a quantidade de pessoas que não têm acesso a uma forma adequada e segura, né, de lidar com os seus efluentes e os impactos que isso tem na vida das pessoas, na vida dos ambientes onde elas moram e no meio ambiente em geral. E, infelizmente, os dados, como você citou, né, não são dados para a gente comemorar, mas eu acho que o que dá para trazer de diferente é porque existe muito a debater para construir soluções, né? A gente tem, como você mencionou, né, um marco regulatório do saneamento, que é uma mudança da lei que já existia. Esse marco regulatório ele avança, né, principalmente no sentido de começar a criar normas de referência para o setor, mas infelizmente uma lei sozinha não vai mudar a situação, né, e a gente ainda precisa não só avançar no modelo convencional, né, a gente ainda está muito atrasado em conseguir resolver o esgotamento sanitário com os modelos tradicionais, ou seja, redes de coleta de esgoto, tratamento, né? A gente, no Brasil, ainda tem em torno aí de um índice de coleta nacional de 60%, aonde tem serviço, né? Porque também é importante a gente entender um pouco os dados, né? Não ter acesso a esgoto, às vezes inclui não ter nem acesso a uma fossa, né? Não é ter acesso só ao serviço. Então a gente tem muito a fazer ainda nesse sentido, mas eu acho que talvez aquilo que me dá otimismo é que o saneamento é um setor muito dinâmico, tem ganhado mais dinamismo, não só no sentido daquilo que pode ser feito do ponto de vista convencional, mas também em aliar novas soluções, novas alternativas que possam resolver a situação exatamente para quem mais precisa, né? Que hoje no Brasil, apesar de a gente ter esse grande déficit, o Brasil é um país de dimensões continentais, né, com grandes desigualdades no território. Então tem lugares em que a situação é melhor e tem lugares em que a situação é muito pior. E tem uma parte da população que vive realmente uma situação muito pior, que é principalmente as populações que vivem em periferias e áreas de ocupação precária nos grandes centros urbanos, as populações rurais, né, de áreas rurais e dos pequenos municípios. E acho que o que tem de novidade, digamos assim, positiva, é que já existe não só mundialmente, né, uma tendência
Mas ontem, nessa celebração do Dia Mundial do Banheiro, nós fizemos um evento de dia todo, está disponível no YouTube do Instituto Água e Saneamento, onde nós passamos a parte da tarde inteira conhecendo experiências de diferentes regiões do Brasil, do norte, do sul, do sudeste, em que já existem situações sendo resolvidas com componentes mais descentralizados e mais locais, até aliados aos sistemas convencionais, né? Por exemplo, ontem a gente viu até um exemplo de uma ação aqui em São Paulo, né, em relação ali à Bacia do Pinheiros, onde esses sistemas mais descentralizados, ou seja, coleta esgoto da comunidade e resolve esgoto ali, em vez de fazer o esgoto ter que ir até muito longe, até ser resolvido, ou jogar o esgoto no córrego. Então, essas soluções aliadas aos sistemas convencionais, elas têm aí um grande potencial da gente acelerar, né? Porque lembrando que se a gente for pensar dentro das principais privações, né, que as crianças e adolescentes enfrentam no Brasil, um estudo da Unicef feito em 2018 mostra que a convivência com o esgoto a céu aberto é a principal a privação que mais atinge crianças e adolescentes. Exato. Agora você está no ponto, Marúcia. Tudo bom? Boa tarde. Seja super bem-vinda aqui no nosso Acontece. Olha só, dia 2 de julho, o editorial do Grupo Bandeirantes de Comunicação falou exatamente isso e lembramos o saudoso jornalista Joelmir Betting, que já tinha falado isso em 2012, que nós estamos na Idade Média, porque esse número ele só aumenta, o problema ele não é resolvido. Como você disse, uma lei só é muito pouco, essas ações elas são muito bem-vindas, mas elas não são suficientes. O que você acha que precisa acontecer? Porque isso não entra na agenda de prioridades, por exemplo, dos governos, de uma eleição. Todo mundo fala, eu vou recapear esse bairro, eu vou duplicar essa avenida, mas esgoto a céu aberto é algo medieval, é o que a gente falava do Amapá, quando caiu a energia e eles estão sem energia há mais de 16 dias. O que é preciso ser feito de forma eficaz para acabar com isso? Um prazo, por exemplo, vamos colocar, até 2030 o Brasil não vai ter mais esgoto a céu aberto, por exemplo. Olha, inclusive essa data, né, é uma data que você mencionou, mas a nova lei de saneamento, ela traz uma data parecida, que é 2033, que infelizmente, na velocidade que a gente tem feito, né, o acesso ao esgoto, dificilmente a gente chega nessa meta no Brasil como um todo, né? Então é importante entender que a gente não tem as situações no território nacional são muito diferentes. Então a gente imaginar que para uma região como São Paulo, que ainda tem uma boa parte da população sem coleta e tratamento de esgoto, é possível sim acelerar, ter vontade política e sair um pouco dessa inércia, né, de não fazer, né, mesmo porque acho que aquela máxima de que esgoto está embaixo da terra e não dá voto é uma falácia, cada vez mais, e acho que esse ano de pandemia ele escancarou, né, o quão é importante a gente ter o saneamento adequado, né, a principal medida da OMS, 20 segundos, lavando a mão por 20 segundos com água de boa qualidade acaba sendo um desafio para muita gente. Então, acho que, primeiro, a consciência das pessoas sobre a importância de ter água de boa qualidade, de não conviver com esgoto a céu aberto, com lixo, mudou, né? Isso é um lado positivo. Acho que nós estamos num momento aí que eleição, muitas das pessoas não sabem mais, a questão do saneamento é a responsabilidade dos prefeitos, são os prefeitos que são os titulares, né, do serviço, eles devem cobrar das empresas de saneamento que acelerem as medidas que atendam a população. Então, é um momento importante de discutir e pensar aí na escolha dos candidatos, qual a prioridade que os candidatos estão dando, os candidatos e candidatas estão dando para a questão, né? E entender, que eu acho que aí é um desafio mesmo. O esgoto, se a gente for pensar, né, nos últimos anos, no Brasil, nos últimos 100 anos, né, uma coisa recente, nós nunca tratamos saneamento como política pública de fato, né? Política pública quer dizer ser contínuo, ter investimento permanente e ter prioridade para quem precisa. O que a gente tem são políticas de governo. Esse governo vai investir nisso, aí o próximo governo não investe. Então, eu acho que uma das formas da gente realmente conseguir acelerar, né, o acesso ao saneamento, eu penso que primeiro, a gente cobrar
que seja política pública permanente, constante, que isso faça parte daquele, como diz o nome, é básico, não dá para abrir mão de saneamento, e que a gente comece a ter as soluções mais diversificadas, no sentido de que elas sejam, existem hoje soluções que, junto com os sistemas convencionais, podem ser mais baratas, mais rápidas e dar mais resultado, ou seja, a gente precisa ampliar nosso horizonte, ampliar nosso repertório de soluções, isso já acontece no mundo todo, e trazer um pouco mais de inovação, não no sentido só tecnológico da inovação, mas inovação em aproximar as comunidades da resolução do problema, da gestão dos próprios sistemas locais de saneamento, enfim, opções e tecnologias nós temos aos montes. Agora, o que precisa é a gente conseguir bons arranjos, ou seja, política pública, população engajada e mãos à obra para começar a resolver de fato a situação e não aos pedaços. Zaidan. Ô Marúcia, o problema é vergonhoso, né? É uma vergonha nacional. São 100 milhões de pessoas, é uma vergonha nacional. E falta muitas vezes recurso, falta uma política pública estável, porque sem saneamento não há saúde, crianças são atingidas pela falta de saneamento, desenvolvem problemas crônicos de saúde, isso afeta a educação e afeta a cidadania, e afeta a república, afeta o Estado, afeta o país, nos seus conceitos, né, nas suas metas e objetivos. É uma vergonha, e falta exatamente vergonha na cara dos responsáveis por essa situação. Esse novo marco regulatório, ele abre caminho para soluções definitivas, ainda que não seja 2030 a solução total, que seja 2035, mas esse novo marco é o caminho adequado? Infelizmente, não dá para dizer que o novo marco ou qualquer lei seja uma solução absolutamente redentora e que ela sozinha vai dar conta, né? O novo marco, ele avança, principalmente na questão de regulação, né? Você imagina que é um setor só para água e esgoto, porque é importante a gente lembrar que quando a gente fala de saneamento, a gente está falando de água, esgoto, lixo e a questão das enchentes, né? Mas principalmente para água e saneamento, a gente tem mais de quase 2.000 prestadores de serviço de água e esgoto pelo Brasil. E não existia até agora normas nacionais de referência sobre como prestar esse serviço, sobre que tipo de metas e quem fiscaliza esses contratos. Então, eu acho que o marco ele vai avançar nesse setor, no setor da prestação. Ele avança um pouco na questão da gestão, né? Mas ainda tem muita preocupação, porque é uma coisa curiosa, né? Mas se a gente for pensar um pouquinho melhor sobre saneamento, afinal, quem que cuida do saneamento, né? É o governo do município, é o governo do estado, é o governo federal. Então, isso ainda tem muitas questões a serem resolvidas, mas eu acho que com esse avanço de normas, em ter contratos mais bem estabelecidos, pelo menos a gente vai ter mecanismos, né, para saber, bom, então tem a meta, tem que cumprir, de que forma, não tem essa possibilidade, mas também tem a importância, né, dessa ação entrar na agenda das prefeituras, não só do ponto de vista do serviço, né, mas do ponto de vista de uma política pública local, né? A gente tem até uma experiência boa na cidade de São Paulo, que chama uma política municipal de segurança hídrica, porque o saneamento ele tem uma dimensão que é prestação de serviço, essa que é a gestão, e a dimensão de política, né? E no âmbito, no papel, na escala do município, a dimensão da política, ela é o município integrando as questões de saneamento com saúde, com meio ambiente, com moradia, com acesso à informação, com qualidade das águas. Então, esse é um papel muito importante das prefeituras, é um papel que a gente está em um momento importante, né, de exercer o nosso poder de voto, inclusive para olhar para isso, e de cobrar sempre que essas ações avancem na escala do município, né? Acho que eu vejo muito por aí, né? Porque o Brasil, até por ser um país gigante com uma diversidade enorme de situações, não necessariamente uma solução
que você vai pensar para uma determinada região vai dar certo em outra, pelo regime de chuvas, pelo relevo. Então, a gente cobrar cada vez mais soluções adaptadas à nossa situação, ao território. Tem municípios que têm mais densidade de ocupação, tem municípios que têm área mais rural, enfim. Isso também é muito importante para a gente poder acelerar. E, finalmente, o que a gente tem visto assim, de soluções bem-sucedidas são soluções que elas vão além só da obra, elas envolvem a população que acaba sendo não só a mais prejudicada, mas quando ela recebe soluções, ela acaba sendo a maior contribuinte para aquelas soluções darem certo. Tem duas participações só para a gente encerrar aqui. Quando a Marúcia fala sobre vontade política de ação, né? O Zaidan citou, a Sônia também. Ouvinte Maria Aparecida de Itapira. Falta vontade política. Aqui na minha cidade tem 100% de saneamento. Água tratada, lixo com aterro sanitário, lixo reciclável e esgoto recolhido e tratado, asfalto, luz, enfim. A qualidade de vida acontece aqui, é a palavra de uma moradora. Em contrapartida, outro ouvinte que mandou mensagem aqui está em Itanhaém, ele se sente no Brasil Colônia. Ele acha que está lá atrás, porque lá na cidade dele, ele diz que o esgoto de metade da cidade corre a céu aberto. E todos estão em São Paulo. Estou falando de 2 municípios de São Paulo descritos, e não sou eu que estou dizendo. É a palavra do ouvinte, é quase que uma pesquisa de satisfação do cliente. Né? É isso. É ótimo, isso mostra exatamente essa diversidade, né? E quando que se aproximar da escala do município é importante, até agradecer aí aos ouvintes, né? E até para outros ouvintes que queiram conhecer melhor a situação dos seus municípios. Nós, do Instituto Água e Saneamento, a gente tem no nosso site uma plataforma que chama Municípios de Saneamento, que traz os dados da situação de saneamento para os 5.570 municípios do Brasil, com dados oficiais, que também é uma dificuldade, que muitos municípios não têm informação, né, sequer, né, a gente tem informação se tem o serviço de saneamento, mas ali dá para ter uma ideia de quem é o prestador, se o contrato do prestador está vigente ou não, qual que é a cobertura, quais são os impactos, né? Essa questão de Itanhaém realmente é uma realidade para muitos municípios do Brasil. Infelizmente, né, a gente percorre aí vários municípios e a qualidade do rio da cidade diz muito sobre a cidade, né? A gente tem como principal fonte de poluição urbana a falta de tratamento de esgoto, né? Então, realmente, essas duas situações são situações reais que existem mesmo. A gente, como a gente falou mais cedo, né? Não é que a gente tem é tudo igual para o Brasil, tem lugares que são melhores e isso não tem nem a ver, inclusive, né? Se a prestação é municipal, é privada, ou é pública, ou é estadual. A gente tem bons exemplos em cada um dos casos e péssimos exemplos nos outros. Mas acho que os ouvintes trazem, assim, são excelentes exemplos, mostrando que dá para resolver a situação e quando não dá, o quanto que a gente sofre por isso, né? Marúcia Watley, muito obrigado pela sua participação. A Marúcia, que é diretora executiva do Instituto Água e Saneamento, ela já deu a dica para você buscar informações, quem sabe, saber um pouco mais sobre o seu próprio município lá no site. Marúcia, muito obrigado, até uma próxima. Obrigada a vocês, boa tarde. Boa tarde.